Bom, sem mais delongas, abra suas Bíblias, livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 12. Versículo de número 1, 2, 3 e 4. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, 2, 3 e 4. Todos acharam? Amém? Acompanhe em vossas Bíblias. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Podeis assentar-vos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui na igreja da Pedra de Baratiba, a qual aqui nós começamos há muitos anos atrás. Fico alegre em estar aqui compartilhando neste culto em ações de graça pela vida do pastor Pedro, e vou ser rápido aqui nas palavras. A palavra do Senhor nos revela acerca da chamada de um grande homem por nome de Abraão. Abraão, todos conhecem, é chamado de o patriarca, um homem que Deus escolheu para ser pai de uma grande nação, para fazer dele uma grande nação nesta terra. Abraão foi chamado por Deus ainda quando estava na terra, lá da sua parentela, e Deus resolveu chamar Abraão porque viu em Abraão alguma coisa que ele não viu em outros homens. E nós vamos ver que Abraão, ao ouvir a voz de Deus, diz a palavra de Deus, que obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Abraão, considerado como o pai da fé, lá na Epístola aos Hebreus, o autor ali escreve, na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, ao iniciar ali falando sobre a perseverança da fé, ele traz ali Abraão, e no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, ele vai retratar sobre cerca de várias pessoas dentro da palavra do Senhor, que foram exemplos de fé, porque nós aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vemos que Abraão, ele foi chamado por Deus porque Deus tinha um propósito com isso. Ninguém é chamado por Deus sem ter propósito. Todos, quando são chamados, têm um propósito. E nós vemos que Abraão, ele, quando ouve a voz de Deus, ele obedece ao Senhor. Duas coisas eu quero falar aqui. Eu quero falar sobre o propósito e quero falar sobre a fé. O chamado, ele se evidencia na vida do homem quando Deus, ele tem um propósito. E Deus tem um propósito para todos. Quero te dizer que Deus tem um propósito para a tua vida. E se Deus tem um propósito para a tua vida, é porque também Deus tem chamado para a tua vida. E o chamado de Deus, quando vem para a nossa vida, nós temos que fazer com que ele seja alcançado através da nossa fé. A fé é algo
fundamental, é algo que nós não vemos, não é verdade? Por isso que é fé. A Bíblia diz que a fé é crer no impossível. A fé é trazer a existência daquilo que não é acreditar como que se já tivesse acontecido. Isso é fé. E a Bíblia diz que a fé agrada a Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos entender que a fé, ela é evidenciada pela obra. Alguém que diz que tem fé e não tem obra, não tem fé. Ele pode até falar, mas se não tem as obras, não tem fé. Porque a fé, ela é evidenciada pelas obras. Então as obras vai evidenciar se realmente aquele homem tem fé ou não tem fé. Então nós vamos ver que Abraão, quando ele sai do meio da sua parentela, pega a sua família, a sua casa e sai para uma terra que ele não sabia onde era, ele evidencia a sua fé em Deus. E isso agrada a Deus. Porque Deus, ele cumpre o propósito dele na vida daquele que tem fé. E quando Abraão saiu, Deus viu em Abraão um homem de fé. E a Bíblia diz que Deus chama Abraão porque Deus sabia que Abraão havia de saber ordenar a sua casa. E quando a gente vamos ver o texto, nós vamos ver que Deus sabia que Abraão iria fazer com que toda a família permanecesse no caminho de Deus. Que ele iria ensinar, ele iria ordenar, ele iria dirigir, ele iria orientar, ele iria estar à frente da sua família. E quando Deus olhou para Abraão, Deus falou: eu vou te fazer uma grande nação. Eu vou fazer de você uma grande nação nesta terra. Deus ali evidencia na vida de Abraão ali uma promessa. Deus traz para Abraão uma promessa. E para que serviria esta promessa? Para abençoar as nações da terra. Então Deus tem um propósito para com as nações da terra também. Não só para com a vida de Abraão, assim também o propósito que Deus tem para com a sua vida não é para abençoar somente você, mas é para abençoar a sua família e aqueles que estão ao redor da sua família. É para abençoar a sociedade, é para abençoar a todas as nações da terra, porque a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo homem se salve. Então Deus tem um propósito para com todos os homens da terra, para com toda a sua criatura, porque diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus é para toda a humanidade. Então a Bíblia fala que o propósito de Deus, ele veio para Abraão para que se manifestasse às nações da terra. E o que eu quero dizer com isso? Para que todo o propósito de Deus seja alcançado, é necessário ter fé, porque a fé vai fazer você ver o milagre de Deus na sua vida. A fé vai fazer você contemplar as maravilhas de Deus na sua vida. Existem muitas pessoas que não conseguem contemplar os milagres, não conseguem contemplar a bênção, não conseguem contemplar aquilo que Deus tem para a sua vida, porque está lhe faltando a fé. E quando eu digo que falta a fé, é porque você não vê as obras vindo evidenciando a fé. A pessoa diz: eu creio em Deus. A pessoa diz: eu aceitei Jesus. A pessoa diz: eu amo a Deus. Mas não lê a palavra, não ora, não se aproxima de Deus, não participa do corpo de Cristo, não anda juntamente com a igreja. Ou seja, você não vê umas obras evidenciando a fé que ele prega. Mas quando você vê alguém tendo fé, você vê ele caminhando, você vê ele lendo, você vê ele orando, você vê ele pregando, você vê ele evangelizando, você vê ele andando, você vê ele fazendo a obra, você vê ele no meio da igreja, você vê ele participando do meio do povo de Deus. Isso é obra que evidencia a fé. E consequentemente, através destas obras que evidenciam a fé, ele vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida, acontecer na sua família, acontecer na sua cidade, acontecer no meio da sua nação, porque é impossível alguém que tenha fé que não veja o milagre de Deus acontecer na sua vida. É impossível, não tem como. Aleluia. Um certo pastor contou uma certa vez
que um homem, um obreiro, chegou na sua igreja e chegou atrasado. E ali ele chegou para o pastor e falou: pastor, eu quero que o senhor me perdoe por eu ter chegado atrasado. E o pastor: mas por que, meu filho? Eu tenho que te perdoar, me perdoe, pastor. Eu cheguei atrasado, é que eu fui atropelado por um caminhão. O pastor olhou para ele, olhou de cima a baixo. Era das duas uma: ou você é maluco ou você é mentiroso, porque é impossível alguém que tenha sido atropelado por um caminhão estar ileso como você está. Assim é todo aquele que é alcançado pela palavra de Deus. Assim é todo aquele que é alcançado pelo amor de Deus na sua vida. E quando eu digo ser alcançado, eu digo a palavra quando entra, quando o amor entra, porque a base de tudo é o amor. E Jesus vai falar sobre isso. Quando há amor, há vocação. Quando há amor, há espontaneidade. Quando há amor, há entrega. Quando há amor, há sacrifício. Quando há amor, você alcança aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque o amor vai fazer você lutar. O amor vai fazer você se entregar sem querer nada em troca. É lógico que a bênção vai vir por consequência. Mas o objetivo de você servir a Deus não é porque Ele pode te dar algo, mas é porque você entende que Ele é Senhor de todas as coisas, que Ele é o Deus que criou os céus e a terra, Ele é o Deus que tem todo o poder, que te criou, que te ama, e aí então você se entrega a Ele de corpo e alma, e o milagre acontece. Nós vemos que Deus, Ele quando chama Abraão, Ele vai com Abraão e me diz: Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Só que tinha um detalhe: a esposa de Abraão era estéril, Sara. Ela não tinha como dar à luz. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: quando Deus tem um chamado, Deus desafia o impossível, porque Deus quer mostrar para o homem que Ele é Deus que tem poder no céu, tem poder na terra e debaixo da terra. E quando Ele fala, o mortal se cala, e ninguém pode se conter de pé quando o Senhor Ele dá uma ordem. Se Deus falar, vou abençoar, vou abençoar. Se Deus falar, vou abrir a madre, Ele vai abrir. Se Deus falou, a mulher estéril dará a luz, ela vai dar a luz, porque Ele é o Senhor que tem poder na sua palavra. E o milagre tem que acontecer. E aquele que crê alcança a vitória. Aquele que crê alcança a bênção, porque ele não é limitado pelos olhos da carne, porque ele está olhando com os olhos espirituais. Por isso que a Bíblia fala que o homem carnal, ele só discerne as coisas da carne, mas o espiritual, ele discerne bem tudo. Ele entende as coisas da carne, mas também entende as coisas do espírito. Então quando Deus fala, eu vou fazer de ti uma grande nação, mesmo a mulher sendo estéril, ele entende que Deus tem poder para abrir a madre, porque quem criou o homem, quem formou o homem no ventre materno, foi Deus, aquele que tudo tem e aquele que tudo pode. Então, Ele é o Senhor que tem poder. Então, nesta noite eu quero te dizer, Deus tem chamado para a tua vida, mas eu quero te dizer que algumas coisas vão se levantar e de repente a barreira do impossível pode se levantar na tua vida. Mas eu tenho que te falar uma coisa: Deus tem poder para derrubar esta barreira. Deus tem poder para jogar por terra esta barreira. De repente Deus tem te chamado para você ser um ministro. De repente Deus tem te chamado para você ser um evangelista. De repente Deus tem um chamado para você ser um profeta. De repente Deus tem chamado para você ser um cantor, para você entrar dentro de favelas, como o pastor aqui falou, e pregar para o traficante que também é uma alma sedenta da palavra de Deus. De repente você está dizendo: eu não tenho coragem, eu sou tímido, eu não tenho esta vocação, mas o Espírito de Deus, Ele tem poder de tirar a barreira do impossível da tua frente e fazer com que o propósito de Deus seja alcançado na tua vida. Mas para isso é preciso você fazer como Abraão, se levantar e dizer: eu creio, eu vou seguir, eu vou pegar a palavra,